Estamos já então em direto. Vou chamar a Sofia. Obrigado por terem esperado este 1 minuto e obrigado ainda muito maior por voltarem a entrar. Realmente a conversa estava muito interessante e eu vou voltar a chamar então a doutora Sofia Paz, a nossa psicóloga. Pedido feito, vamos ver se ela aceita. Sofia. Olá, Joana. Beijinho grande à tua família, beijinho à Júlia. Fiquem em casa. Pedido feito então para a Sofia voltar a entrar e dizer a Joana que ainda lhe faltam alguns anos para viver essa problemática do adolescente, pois a filha ainda é muito pequenina, mas é bom começar a ganhar essa experiência, pois eu tenho 2 e cada vez que leio sobre isso mais confuso fico. Sofia deve estar a aceitar o meu convite para poder então juntar-se a nós. Foi enviado novamente, deve ser um problema somente de internet, ou então, como nos apercebemos a vez passada, pode ser um problema de ansiedade. Poderá querer criar-me alguma ansiedade e então faz propositadamente. Sofia, ainda bem que entraste. Não ouviste, eu não estava a falar mal de ti, eu juro que não estava. Olha, mas retirou-me a identidade, chamou-me Sofia Paz. Paz. Mas disse paz. Paz. Disse paz? Não, tu não tens nada de paz, só tens de guerra. Olha... E disse que eu estava a provocar um episódio de ansiedade. Olha, quanto mais lives eu faço, eu começo a aprender estes mecanismos todos que para mim, como dizia a Thalita, é uma confusão danada. E agora já me apercebi, aprendi hoje outra, que a imagem vem depois da voz. A voz vem muito primeiro. Portanto, tu ainda não estás dentro, eu não estou-te a ver, mas tu já estás-me a ouvir. E eu ainda tentei falar mal de ti, mas não deu. Primeiro não tinha o que dizer, depois eu ia inventar alguma coisa, mas não deu tempo realmente, porque a tua imagem apareceu. Mas olha, Sofia, então nós estávamos aqui a falar destes jovens, não é? Em relação a esta problemática toda, de ansiedades, depressões, bullying, e queria ouvir tua parte um bocadinho em relação ao problema da anorexia. Anorexia, isto aqui então vou complicar aqui um bocadinho mais. Eu falo sobre anorexia, a falar sobre anorexia temos de falar sobre bulimia e sobre compulsão. Claro. Tem a ver aqui com esta parte da forma como o adolescente vê o corpo e a sua transformação e o seu desenvolvimento. Mas, e depois fazemos a súmula. Está bem, pronto. Pronto, então, sobre isto. Pode existir aqui... Começamos agora com o problema de perceber que a tua net ficou bastante lenta, mas penso que agora melhorou. E a pergunta do back-office então a ansiedade já terminou? Então, estavam a ouvir? Estamos a ouvir-te. Parece que ficaram coisas de ansiedade para serem ditas. O que é que quer que eu diga mais, Bob? Eu, na altura, eu pensei que ficou, como tínhamos outras coisas para falar, por isso voltar, mas realmente em relação à ansiedade, eu penso que tenha ficado tudo esclarecido. Sim? E como temos mais 10... Quer que eu esclareça alguma coisa? Não.
Não. Aqui era principalmente por causa do problema dos sinais de alarme, correto? Sim. Sim, que acho que ficaram entendidos. Quando é que começaste? Se calhar faltou ali as somatizações. Então, vamos lá. Aqui Em 3 minutos. Pronto, aqui na ansiedade, um dos sinais que está mais, a Xiomara diz que sim, um dos sinais que está mais presente são as somatizações. E o que é isto de somatização? É quando o nosso corpo vai falando connosco e vai-nos dizendo, através de demonstrações físicas, muito provavelmente, o boss, quando eu não entrava, o coração começou a palpitar muito com muita força e muito depressa. Isto pode ser uma somatização, isto é o corpo, o Dr. Leite a dizer muita ansiedade, neste caso adaptado, também nós estamos a falar nas situações desadequadas. E quando existem processos ansiogénicos desadaptados, que levam a uma perturbação de ansiedade no corpo, vai falando, vão existindo estas manifestações que pode ser batimentos cardíacos, problemas de pele, asma. Há um estudo super engraçado sobre a asma na entrada da faculdade, a quantidade de asma que existe exatamente por processos de paz, de ansiedade generalizada, que é muito, muito fixe esse artigo. Portanto, existem aqui somatizações que o nosso corpo vai nos dizendo que existe ansiedade a mais e que está na altura de nós processarmos essa ansiedade e aprendermos estratégias para lidarmos com ela. O que é que nos acontece muitas vezes? Ignoramos aquilo que o corpo nos vai dizendo, não é? E damos outro tipo de significado, não é? Se for uma palpitação, dizemos que é qualquer coisa. Se for uma dor de cabeça, porque tive muito tempo ao sol. Se for uma alergia, é porque o pó de Luanda. Se for qualquer coisa na pele, é porque a água de... Arranjamos justificações que realmente não se coadunam com os sintomas que estamos a ter. Exatamente. E, na verdade, já são sinais de que já está a acontecer. Sim, perfeitamente. E nessa anorexia versus bulimia, o que é que tens a dizer? Bem, a anorexia, e houve uma live das primeiras da alimentação que eu pedia muito para se falar sobre a anorexia fisiológica nos bebés. Portanto, eu vou deixar aqui o desafio da anorexia fisiológica nos bebés, que é uma coisa muito interessante de se falar. A anorexia é aqui uma recusa alimentar. Existe, de facto, recusa alimentar. Ok? Mas se eu estiver deprimida, ok? Pode existir alteração de apetite e eu recusar-me a alimentar. E a questão seguinte é, isso faz de mim que tenha uma anorexia? E a resposta é sim. Pode vir a desenvolver uma anorexia. Okay? Pode ser o início de um grande problema. Exatamente, porque as coisas vão se cruzando. Okay? Podem existir comorbilidades. Okay? Mas a anorexia, e aqui em sequência sobre aquilo que a Thalita estava a falar, que tinha a ver com a imagem, e na adolescência desenvolvem-se infelizmente muitas anorexias e muitas bulimias, também em rapazes, apesar de nas meninas o número ser maior. E em Luanda vi algumas perturbações alimentares, que não esperava, mas vi algumas. Não esperava ver tantas. Mas a anorexia existe aqui uma recusa alimentar. Aquilo que uma anorética... E há um sofrimento gigante. As coisas são pesadas ao milímetro, não é? São pesadas.
E a forma como a autoimagem que uma adolescente ou um adolescente desenvolve uma anorexia, a forma como se vê, não é a ideia que ele tem. Este é o pressuposto base. O tratamento disso costuma ser complicado? Pode vir a ser, pode causar a morte. No limite, causa a morte, não é? Porque depois não existe alimento, ingestão alimentar. No limite, se for hospitalizado, pode ser alimentado através de PEG, não é? E pode, o coração pode deixar, pode morrer. Pode morrer. Normalmente são equipas multidisciplinares: psicólogo, nutricionista e pedopsiquiatra. Isto tem a mesma versão, só que em sentido diferente da bulimia? A bulimia, existem aqui como é que eu vou colocar isto? Espaços onde existe uma compulsão alimentar. Okay? O adolescente come e depois deita fora. Recorre ao vómito, ou laxantes, ou exercício físico. Mas isto nos dois. Exercício físico pode ser nos dois. Ok. Na anorexia, um dos sinais é perceber o lanugo, como nos bebés, aqueles pelinhos, não é? Quando já existe um emagrecimento muito forte, o lanugo. E na bulimia, os calos no vómito, nos dedos. Aqui uma questão da Jack que pergunta qual é o papel dos pais em relação a estas duas patologias? Qual é o papel dos pais? O papel dos pais é dar apoio, nunca julgar. Nunca julgar, é perceber o que é que se está a passar. Se for uma questão de cor, vamos imaginar, isto aqui, vou estar no campo das hipóteses, que eu não gosto muito de estar, está bem? Mas vamos imaginar que existe uma bulimia, mas esta bulimia vem de uma situação de bullying. Okay? Que a menina tem excesso de peso, não é? E que na escola chamam gorda, sei lá. Não é? E a menina, a estratégia dela, okay? Até porque aumenta os níveis de ansiedade numa situação e ela tem compulsão alimentar, come tudo, não é? E depois ouviu dizer, ou através da net, ou através de amigos, que se vomitar, se utilizar laxantes, consegue emagrecer. E depois vão desenvolvendo padrões alterados. Não é? Portanto, os pais a perceberem isto, se vier de uma obesidade ou de uma subcarga ponderal ali que está no meio entre o excesso de peso e a obesidade, enquanto a menina tiver, ou o menino tiver a emagrecer, não é? E não for assim uma coisa muito desperto muito, normalmente toda a gente até vai dando aqui algum elogio, não é? Estás mais a partir de um certo momento é quando se começa a perceber. A bulimia está relacionada com quadros de ansiedade? Tanto uma como outra. Tanto a bulimia como a anorexia estão... Tanto então agora percebo que realmente, Sofia, foi boa esta conversa, a grande amizade que nós temos, tu tentando criar alguma ansiedade na minha pessoa. Deixa-me só ver aqui uma coisa que a Xiomara me está a pedir. Em caso de maneira inconsciente, os adultos acabam por fazer bullying. Sim. Podes utilizar a expressão da Silvia, dar uma pincelada sobre o assunto? Posso. Era muito... eu não sei se é neste sentido que a Xiomara quer que eu falo, mas tem muito a ver com o julgamento, não é? Porque, principalmente, eu não sei se, Xiomara, se puderes só comentar, se tu queres que eu fale no antes ou no depois.
mas eu vou começar no antes. Muitas vezes a pressão, e principalmente nestas questões de obesidade, ok? Principalmente com a obesidade, até vem de casa. Estás muito gorda, este bullying vem de casa. Este bullying, eu não gosto de dizer bullying, mas é verdade, não é? Não é uma Mas coisa acaba por ser. premeditada, não é uma coisa premeditada. Só não gosto de dizer porque não é uma coisa premeditada, não é? Acaba por não existir o respeito e não se perceber como é que se está a magoar o outro, próximo. não é? Não devias comer tanto que isso engorda. Não, portanto, existe aqui uma pressão, ou retirar completamente, levar a nutricionistas sem perceber se o adolescente ou a criança está preparada para atravessar este processo, porque é que ela chega aqui a este peso. Portanto, até começar a fazer aqui, seja o que for com a alimentação, tem que se perceber muito bem aquela história. Não é chegar e fazer aqui agora nem me lembro o nome, coisa alimentar para a criança emagrecer. O bullying nas escolas, como é que os pais podem aperceber-se que existe? Alteração comportamental. Alteração de Claro, comportamento. claramente. Perturbação no sono. Enurece. Xixi na cama. Voltar a haver algum retardo na parte cognitiva. E oscilações emocionais, não é? Sim. Alterações cognitivas na atenção concentrada, muito. Na alteração cognitiva também nos testes, normalmente um resultado, não é? Como não se consegue, os níveis da atenção concentrada ficam alterados, depois os resultados também são diferentes e as crianças acabam por entrar naquela espiral e vir ali por baixo. E diz a Jackie que desinteresse grande em ir para a escola. Não percebi. E diz uma seguidora nossa, Jackie, o desinteresse em ir para a escola. Sim. Que muitas vezes na adolescência é facilmente mascarado por desinteresse, porque é adolescente, porque não quer saber da escola, aquele desinteresse da baixa autoestima, de não quererem saber de nada. E não sabem muitas vezes o que é que está a passar ali. Porque não quer saber da matéria, porque existe aqui um desinteresse geral, que é muito rotulado, não é? E porque os próprios adolescentes, neste conflito entre eles de rebeldia e de imaturidade, também gostam muito de vincar numa situação que ainda é normal. Não é? Mas aqui as somatizações também vê-se muito preocupação excessiva, alteração, perturbação no sono, ou no adormecer, ou a acordar muitas vezes. Em crianças mais pequenas, terror noturno. Labilidade emocional, o desinteresse por tudo, o sentir medo assim sem razão aparente, mudanças bruscas de humor ou de comportamento. Se era um miúdo que até era sociável, começa-se a isolar muito. Há uma coisa aqui no bullying, principalmente, no bullying, que depois pode levar ali à automutilação. Depois também dá para as perturbações alimentares. Usar t-shirts compridas, portanto long sleeves, e quando num dia de calor, portanto não mostrar o corpo por causa dos cortes, ou se está muito magrita ou magrito. No caso da anorexia, utilizar muitas leggings e depois umas calças para ninguém notar, ou roupas mais largas.
Portanto, Então, arranjam artimanhas para poder compensar, ou de uma forma ou de outra, aquilo que lhes está a causar sofrimento. sim, sim, Sim? sim. Que pode ser Não, exteriorizado ou não. é com grande sofrimento, Sofia, também que te digo que nós temos 2 minutos e para isso vou-te dar a palavra para deixares ficar alguma coisa que queiras aos nossos seguidores. Ok. Então, eu vou responder esta pergunta. Quem tem adolescentes, cadinhos tem? Nim. É aqui uma resposta que não, nem sim. Como eu dizia desde a semana passada, é uma altura que para nós pais e para os miúdos também, mas eu vou falar para nós, é uma altura que é complicada no sentido de nós acharmos que tudo aquilo que nós fizemos até aquela altura parece que foi por água abaixo, mas não, não. Vamos ver isso, vamos ver o retorno daqui a algum tempo. Só como quem espera, desespera, nós neste tempo vamos desesperando. É uma altura como todas as outras, tem coisas fantásticas. Começamos a ver um pensamento crítico nos miúdos, que é uma coisa giríssima. Ver aquela transformação de que eles já não são gaiatos pequenos, mas também já não são adultos. Ver este equilíbrio, essa transição e a mudança. É muito gira, sem falar nas outras, mas há aqui coisas que é muito gira. Ver os interesses deles aproximarem-se muito dos nossos, não é? E depois existe esta parte mais dark, não é? Que é uma parte que, mesmo que exista, não compromete o desenvolvimento ou o bom desenvolvimento de uma criança. Uma criança ou um adolescente, por ter tido uma perturbação de ansiedade na adolescência, não quer dizer que seja uma pessoa ansiosa para o resto da vida ou que tenha uma depressão. Aqui não quer dizer que seja para o resto da vida. Com uma boa equipa, com bom tratamento, com um bom apoio familiar, um bom suporte familiar dos amigos, que nesta altura é muito importante, as coisas podem se resolver. Okay? É com esta grande equipa que eu queria te dar um coração bem grande. Para vocês também. Um coração da distância de que estamos um do outro e nós os dois, da doutora Thalita Azevedo. Tá bem? Diga a Thalita que eu falo mais do que ela. É realmente com esta minha equipe maravilhosa que vos agradecemos com uma vénia quase ao solo pela vossa presença e disponibilidade. Prometer que cá estaremos dentro de uma semana e prometer também que tudo faremos para conseguirmos satisfazer os vossos pedidos em relação aos grandes temas das nossas lives. 31 Braulia, obrigado pelo carinho. Deus nos proteja a todos nós, não só a mim, mas a este todo o coletivo e a vocês também. Cuidem-se em casa, não saiam de casa, por favor, se não for por uma causa muito, muito, muito importante. Por favor, cuidem dos vossos adolescentes. Beijinho grande, em 2 minutos estaremos nós em off. Bom fim de semana.